Organize sua vida em silêncio. 10 hábitos de organização que funcionam de verdade. Rotina em evolução. Vivemos em uma geração cansada, sufocada e acelerada. Pessoas acordam exaustas, passam o dia correndo, chegam em casa sem energia e dormem com a mente inquieta. A vida virou uma pilha de tarefas, compromissos e expectativas, e sem perceber, a bagunça física e emocional passou a governar. O mais curioso é que nunca existiram tantos métodos de organização. Planners, vídeos, aplicativos, cursos. Mesmo assim, nunca houve tanta gente perdida dentro da própria rotina. E isso acontece por um motivo simples e profundo. Ninguém ensina que organização verdadeira nasce no silêncio. E ninguém ensina que desordem não é só falta de planejamento, é desconexão. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Isso revela que ordem não é estética, é espiritual. Antes de criar a vida, Deus estruturou, separou, definiu limites. Ele começou pela ordem. Isso ensina que paz nunca nasce no caos. Paz floresce onde existe espaço, ritmo e intenção. Mas, na correria moderna, muitos confundem ocupação com propósito. Estar sempre ocupado virou sinônimo de valor, quando na verdade revela um coração exausto. E nesse ambiente interno desorganizado, surge a sensação de derrota. Casa sempre incompleta, mente sempre cheia, rotina sempre apertada. O peso diário da desordem emocional e física drena a energia, rouba a clareza e nos desconecta até de nós mesmos. Mas existe uma verdade transformadora. Organizar não é arrumar objetos, é recuperar a si mesmo. E esse processo só acontece quando há silêncio. Silêncio para perceber. Silêncio para respirar. Silêncio para voltar ao essencial. A organização que realmente transforma é silenciosa. Não acontece diante de espectadores, mas nos bastidores da alma. É construída em pequenos gestos cheios de intenção, repetidos sem pressa e sem alarde. Antes de qualquer hábito, existe um chamado. Pare, respire, olhe para sua vida com honestidade, não para sentir culpa, mas para enxergar possibilidade, porque a vida pode ser diferente, e essa diferença começa em silêncio. Deus organiza antes de criar. Antes de qualquer manifestação de vida, antes de qualquer milagre, antes de qualquer gesto criativo, Deus fez algo profundamente intencional. Ele organizou. A Bíblia descreve que, no princípio, a terra estava sem forma e vazia. Havia confusão, escuridão e ausência de estrutura. E a primeira ação divina não foi criar jardins, rios ou seres humanos. A primeira ação foi separar. Separou luz das trevas, separou águas superiores das inferiores, separou terra dos mares, estabeleceu ciclos, definiu limites, criou fundamentos. Somente depois disso veio a vida. Depois da ordem veio o propósito. Depois do propósito veio o descanso. Isso revela um princípio espiritual profundo. Deus trabalha a partir da ordem. Onde há ordem, ele revela a direção. Onde há ordem, ele estabelece paz. Onde há ordem, a vida floresce. Mas a vida moderna inverte esse processo. As pessoas tentam encontrar propósito no meio do caos. Tentam construir paz em ambientes saturados. Tentam ouvir Deus no meio da pressa, do barulho, do excesso. E quando falham, acreditam que o problema é falta de fé, quando na verdade falta espaço interno. Assim como Deus organizou o mundo antes de caminhar com Adão no jardim, Ele também deseja colocar ordem em nossas áreas internas antes de manifestar paz nelas. Porém, isso exige silêncio. É no silêncio que percebemos o que está pesando. É no silêncio que vemos o que está sobrando. É no silêncio que ouvimos o que precisa mudar. A desordem externa é sempre reflexo de uma desordem interna. Não por falta de disciplina, mas porque a vida atropelou a alma. Quando o coração se perde, a casa acompanha. Quando a mente se confunde, o ambiente registra, e o contrário também é verdadeiro. Quando o ambiente se organiza, a mente encontra clareza.
Quando o espaço se alinha, o coração respira. Por isso, antes dos 10 hábitos, é essencial entender: a ordem abre caminho para a presença. A voz de Deus sempre se revelou em ambientes de silêncio e separação. No deserto com Moisés, na caverna com Elias, na madrugada com Samuel, na solitude com Jesus. A organização que transforma não é estética, é espiritual. Ela cria espaço para ouvir, perceber e responder. Deus iniciou pela ordem, e nós também precisamos começar assim. Hoje, a maior parte das pessoas vive em um estado de cansaço que não passa com sono ou descanso. É um cansaço que se espalha pela mente, pelo corpo e pela alma. Um esgotamento silencioso que acompanha cada passo do dia. Elas acordam apressadas, passam o dia apagando incêndios e, ao chegarem em casa, encontram mais um lembrete de tudo o que está fora do lugar. E, de modo preocupante, isso se tornou normal. A bagunça acumulada, a cadeira cheia de roupas, a gaveta que nunca é aberta, a pia que nunca esvazia, vai drenando energia emocional sem que percebamos. A neurociência mostra que cada objeto fora do lugar é interpretado pelo cérebro como uma tarefa inacabada. Isso aumenta o nível de cortisol, o hormônio do estresse, mantendo o corpo em estado de alerta constante. Por isso, tantas pessoas vivem irritadas, esquecidas, ansiosas, sobrecarregadas. Não é preguiça, não é fraqueza. É o sistema emocional tentando sobreviver ao excesso de estímulos. E espiritualmente, o impacto é ainda mais profundo. A alma perde a sensibilidade, a oração perde profundidade, o silêncio interior desaparece, a mente fica dispersa. Sem silêncio, é quase impossível ouvir a voz que guia. Sem ordem, é quase impossível construir hábitos sólidos. Sem pausa, a vida vira sobrevivência. A verdade é que muitos desistem de mudar porque tentam transformar a vida em cima de um terreno emocional instável. A bagunça física é apenas o sintoma mais visível de uma mente saturada e de um coração carregado. Mas há esperança. Da mesma forma que o caos se instala em pequenos descuidos, a ordem também é reconstruída em pequenos gestos. Cada canto organizado devolve um pouco de clareza. Cada objeto colocado no lugar devolve um pouco de paz. Cada pequena escolha silenciosa devolve um pouco de controle. Quando você limpa uma mesa, sua mente respira. Quando arruma uma gaveta, sua alma se acalma. Quando elimina excessos, seu coração se abre. A organização é emocional, é fisiológica, é espiritual. O caos pesa, confunde e aprisiona. A ordem fortalece, clareia e cura. É por isso que, muitas vezes, ao organizar um pequeno espaço, pessoas choram, respiram fundo ou sentem alívio imediato. Não é sobre estética, é sobre libertação emocional. O caos tem poder, mas a ordem tem mais. Helena tinha 39 anos e, aos olhos de quem observava de fora, sua vida parecia funcionar. Trabalhava, cuidava da família, cumpria o que precisava cumprir. Mas quem vive no automático sabe, ela funcionava por fora, mas desmoronava por dentro. Sua casa não era suja, mas era pesada. O ambiente parecia carregar a mesma exaustão que apertava seu peito. Roupas acumuladas em cadeiras, papéis que nunca eram organizados, louça que se multiplicava rápido demais, gavetas que guardavam mais adiamentos do que objetos, e um silêncio denso que só existe em lares onde a alma se perdeu de si mesma. Helena evitava olhar para aquilo. Fingir era mais fácil do que encarar. Mas o corpo falava por ela. Acordava cansada, esquecia coisas simples, se irritava sem motivo, chorava de forma inesperada. Sua mente era um redemoinho e seu coração parecia vazio. Até que um dia, já no limite emocional, ela decidiu visitar sua tia Esther. Uma mulher simples, com poucos recursos, mas com um brilho nos olhos que Helena não via em mais ninguém. Assim que entrou na casa da tia, sentiu algo que há muito tempo não experimentava. Paz. Não era uma casa sofisticada, não tinha móveis caros, não tinha decoração perfeita, mas havia ordem, havia espaço, havia leveza.
Helena ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo aquele ambiente. O cheiro de café fresco, a mesa limpa, uma toalha dobrada com cuidado, plantas bem cuidadas. Tudo parecia transmitir a mesma frase. A vida aqui. Confusa, perguntou: Tia, como a senhora consegue viver tão tranquila? Esther sorriu e respondeu com a sabedoria de quem aprendeu pelo caminho. Porque eu organizo minha vida em silêncio, um hábito por vez, um canto por vez. O que machuca é tentar mudar tudo correndo. O que cura é mudar o hoje. Aquelas palavras afundaram na alma de Helena. Ela percebeu que sua casa não era o problema, era o sintoma. Então Esther completou: Filha, você não precisa organizar sua vida inteira. Só precisa organizar o seu próximo passo. Helena voltou para casa com algo que não tinha há meses: esperança. Uma esperança pequena, mas firme. A esperança que nasce quando a alma encontra um início possível. E ali, naquele exato dia, sua transformação começou. Não pelo espetáculo, mas pela intenção. Hábito 1. Começar pelo que cabe no seu hoje. Quando Helena voltou para casa naquela noite, nada no ambiente havia mudado. As roupas continuavam espalhadas, a pia estava cheia, as gavetas continuavam bagunçadas. Mas dentro dela, algo tinha se movido. Pela primeira vez em muito tempo, ela não olhou para a casa com desespero. Olhou com possibilidade. Ela não tentou arrumar tudo de uma vez. Não tentou resolver anos de acúmulo em uma tarde. Não tentou transformar a casa em um cenário perfeito. Ela lembrou das palavras de Esther: organize o seu próximo passo. Então escolheu algo tão pequeno que parecia até insignificante: arrumar a cama na manhã seguinte. Um gesto simples, silencioso, quase invisível. Mas, para Helena, seria um símbolo de recomeço. Na manhã seguinte, antes de olhar o celular, ela respirou fundo e arrumou a cama. Não com pressa, não com irritação, mas com intenção. Esticou os lençóis, organizou os travesseiros, ajeitou a manta. E nesse movimento tão simples, sentiu algo que há meses não experimentava: clareza. Era como se sua alma murmurasse: hoje eu recomeço. A cama arrumada não resolveu sua vida, mas resolveu sua manhã. E uma manhã organizada é o primeiro tijolo de uma rotina transformada. Ao ver o quarto visualmente mais leve, o cérebro de Helena registrou uma vitória. E vitórias pequenas têm poder. Ajudam a reconstruir a identidade, devolvem dignidade, criam ritmo. Nos dias seguintes, ela repetiu o hábito. Acordava, respirava, arrumava a cama. E essa pequena constância produziu algo maior: confiança. Confiança de que ela era capaz de mudar. Confiança de que, mesmo com pouco tempo e muito cansaço, ela ainda tinha domínio sobre sua vida. Helena percebeu então a verdade que tantas pessoas ignoram: a organização que cura não começa no grande. Começa no que cabe no seu hoje. O hábito de arrumar a cama se tornou seu primeiro passo rumo a uma vida mais leve. E esse passo, pequeno e silencioso, abriu espaço para tudo o que viria depois. Com o primeiro hábito estabilizado, Helena percebeu que pequenas ações realmente mudavam seu estado emocional. Mas ainda havia algo que pesava profundamente suas noites. Ela terminava o dia cansada, irritada e com a sensação constante de estar sempre devendo algo para si mesma. Foi então que ela escolheu o segundo hábito: lavar a louça antes de dormir. Naquela noite, mesmo exausta, decidiu encarar a pia. Não era uma tarefa difícil, mas simbolizava algo enorme para ela. Enquanto a água corria e os pratos eram limpos, Helena sentiu pela primeira vez em semanas a mente desacelerar. A pia vazia trouxe uma sensação que ela havia esquecido: descanso. Quando terminou, respirou fundo e percebeu que não estava apenas encerrando o dia. Estava libertando o dia seguinte. Dormiu melhor. Acordou mais leve. Começou a manhã sem o peso emocional de uma cozinha bagunçada. E foi esse novo espaço interior que a preparou para o terceiro hábito: separar a roupa do dia seguinte. Helena sempre se atrasava. Amanhã era o momento de maior caos. Cada decisão parecia um problema: o que vestir, onde estava sua bolsa,
Onde estavam os documentos? Tudo se acumulava e ela começava o dia derrotada. Mas naquela noite, após lavar a louça, ela tomou uma decisão silenciosa. Abriu o guarda-roupa com calma, escolheu uma roupa simples, separou acessórios, colocou tudo dobrado em um cantinho. Depois, organizou a bolsa com o que precisaria no dia seguinte. Durou poucos minutos, mas mudou completamente sua manhã. No dia seguinte, não havia pressa. Não havia correria. Não havia decisões urgentes. Ela simplesmente levantou, respirou e seguiu. E isso transformou o humor, a postura e até a relação com o tempo. O segundo hábito encerrou o dia com honra. O terceiro hábito abriu o dia com leveza. E juntos criaram uma ponte invisível entre o ontem e o amanhã. Uma ponte de equilíbrio. Helena finalmente começava a sentir que sua vida tinha espaço para respirar. Com 5 hábitos firmados, Helena começou a perceber uma mudança silenciosa, porém profunda. A casa não estava apenas mais arrumada, ela estava mais leve. A atmosfera parecia diferente, como se o ar tivesse mais espaço para circular e a alma mais espaço para descansar. Esther sempre lhe dizia: o problema não é a bagunça, o problema é o excesso. Excesso pesa, excesso confunde, excesso aprisiona. Foi então que Helena começou o 6º hábito: eliminar o que não serve mais. Ela abriu o guarda-roupa e percebeu que metade das roupas não era usada há anos. Vasculhou gavetas e encontrou objetos quebrados, acumulados, esquecidos. Abriu armários cheios de compras por impulso, coisas que nunca realmente fizeram sentido. E pela primeira vez entendeu: ter menos é respirar mais. Cada sacola que saía de sua casa parecia levar junto um pedaço do peso emocional que ela carregava havia anos. A mente ficou mais clara, o ambiente mais leve, o coração mais calmo. Com essa leveza recém-descoberta, Helena estava pronta para o 7º hábito: planejar a semana com intenção. Sentou-se no domingo à noite com um caderno simples. Observou os próximos dias, anotou compromissos, ajustou horários, separou momentos de descanso e distribuiu tarefas com sabedoria. Não era sobre organizar cada minuto, mas sobre criar direção. Esther sempre lhe dizia: quem não planeja, vive reagindo. Quem planeja, vive escolhendo. Foi nesse momento que Helena percebeu como havia vivido no modo emergência por tantos anos. Sempre improvisando, sempre correndo, sempre se sentindo atrasada. Mas ao planejar a semana, algo mudou. Ela recuperou o controle. A semana deixou de ser uma ameaça e se tornou um caminho. O tempo deixou de ser inimigo e se tornou aliado. A rotina deixou de sufocar e passou a sustentar. O 6º hábito trouxe leveza. O 7º trouxe direção. E juntos, eles devolveram algo precioso a Helena: a sensação de que a vida era possível novamente. Depois de eliminar excessos e aprender a planejar com intenção, Helena sentiu que seu ambiente já não a sufocava. A mente não vivia mais em alerta constante e o corpo finalmente começou a descansar. Era como se as peças internas estivessem voltando ao lugar. Com esse novo equilíbrio, 2 hábitos chegaram para dar sustentação ao que ela vinha construindo. O 8º hábito foi simples, mas poderoso: revisar o dia antes de dormir. Não era uma limpeza profunda. Não era arrumar a casa inteira. Era apenas um pequeno ritual de encerramento. Ela caminhava pela casa com calma, recolhia o que estava fora do lugar, apagava luzes, dobrava um tecido, guardava um objeto, organizava o que havia sido usado. 10 minutos eram suficientes. E de repente, algo mudou. Quando a casa dormia em ordem, a mente dormia em paz. Acordar em um ambiente organizado criou um ciclo de leveza que transformou suas manhãs. Sem correria, sem culpa, sem a sensação de estar sempre devendo. Helena entendeu o que Esther dizia: o dia seguinte começa na noite anterior. Esse hábito trouxe continuidade, mas o próximo traria sustentação. Helena sempre acreditou que cuidar do corpo era luxo.
Mas, à medida que sua vida se organizava, percebeu uma verdade simples. Não existe rotina estável quando o corpo está esgotado. Então, ela iniciou o 9º hábito: cuidar do próprio corpo como parte da organização da vida. Dormir no horário, beber mais água, mover o corpo diariamente, mesmo por pouco tempo, comer com mais consciência, desacelerar quando necessário. Pequenos ajustes que transformaram sua energia, seu humor e sua clareza mental. Sua disposição mudou, sua irritabilidade diminuiu, sua mente ficou mais presente. Helena entendeu que organização não é apenas sobre objetos, é sobre respeitar limites, criar ritmo, cuidar da base que sustenta seus dias. O 8º hábito deu continuidade, o 9º hábito deu sustentação, e juntos criaram um chão firme, emocional, físico e espiritual, para que a vida dela pudesse florescer com estabilidade. Com o passar das semanas, a transformação na vida de Helena se tornou evidente. Não para o mundo, mas para ela. Nada aconteceu de forma explosiva, dramática ou repentina. Foi uma mudança construída em pequenos gestos, repetidos com intenção, protegidos pelo silêncio. Quando Esther percebeu o quanto Helena havia avançado, disse algo que se tornaria o 10º hábito, o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Tudo o que você construiu até agora só vai durar se for guardado em silêncio. O 10º hábito era esse: não anunciar a mudança, não exibir a organização, não transformar o processo em espetáculo. O silêncio protege o que é sagrado. O silêncio impede comparações. O silêncio evita pressa e vaidade. O silêncio dá profundidade. Helena percebeu que no passado sempre anunciava mudanças para se sentir motivada. Postava fotos, fazia planos públicos, contava para todo mundo. E nada durava. Porque quando a transformação vira performance, ela perde raízes. Mas dessa vez, ela fez diferente. Guardou cada vitória no íntimo. Celebrou cada avanço em oração. Continuou seus hábitos sem buscar reconhecimento. Fez de sua rotina um diálogo silencioso com Deus. E foi no silêncio que a mudança se tornou estável. O que antes era esforço, virou hábito. O que antes era pesado, virou natural. A casa que antes sufocava, virou refúgio. A mente que gritava passou a descansar. O corpo que vivia cansado, encontrou ritmo. Esther estava certa. A verdadeira organização começa por dentro. O exterior apenas acompanha. Helena entendeu que organizar a vida não é deixar tudo perfeito. É abrir espaço para que Deus coloque as coisas no lugar certo. É construir uma rotina leve, sustentável, humana. É caminhar sem pressa, com intenção, com paz. Arrumar a cama, lavar a louça, preparar o dia, organizar enquanto usa, dar um lugar para cada coisa, eliminar excessos, planejar a semana, revisar o dia, cuidar do corpo e fazer tudo em silêncio. Esses 10 hábitos, simples e profundos, devolveram a Helena aquilo que o caos havia roubado: paz, clareza, força e propósito. Porque quem é fiel no pouco sempre é transformado no muito.